Olá, galera, tudo bom com vocês? E aí, vamos dar continuidade ao nosso módulo? Como vocês estão? Bem? Sou a professora Cláudia Lopes, para quem não lembra de mim, e vamos dar continuidade aí ao módulo 7 de vocês de língua portuguesa. Nós falamos no módulo 6 sobre as orações subordinadas substantivas. E eu falei para vocês que nós tínhamos 6 tipos. Nós vimos 3 na aula anterior e agora veremos mais 3 nesta aula. Na aula anterior, você viu, nós falamos que a oração subordinada substantiva, ela é uma oração porque tem verbo, ela é subordinada porque ela se relaciona à oração principal, completando a função sintática que falta da principal, e vocês viram que elas são substantivas, porque elas desempenham papel de sujeito, predicativo, aposto, objeto direto e indireto e complemento nominal. Vocês viram na aula anterior a subjetiva, que tem a função de sujeito, e aí vocês viram que para ser subjetiva, vocês dependem dos verbos especiais, da voz passiva ou do verbo da oração principal, começando com o verbo de ligação. Para que ela seja predicativa, vocês viram que tem o sujeito e o verbo de ligação. E para ela ser apositiva, ela funciona como aposto e ela vem separada por 2 pontos ou vírgula. Eu falei para vocês que as orações, elas se dividem antes da conjunção. A maioria delas estão com a conjunção que, mas também pode vir com a conjunção integrante se. E mais para frente vocês estudarão as que vêm introduzidas sem alguma conjunção, ok? Mas a princípio nós veremos as que estão com a conjunção que e pode ser que em alguns casos apareçam a se. Então vamos lá? Hoje nós vamos ver a objetiva direta, a objetiva indireta e a completiva nominal. Então vamos novamente. O que é oração? Porque vai ter verbo. Por que é subordinada? Porque vai ser um período composto e a subordinada está completando o sentido da principal. Neste caso, como é uma substantiva, ela está fazendo a função de um substantivo, de uma função sintática que falta na principal. Que função sintática é essa? Sujeito, predicativo, aposto, objetos e complementos, ok? O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. O que é o objeto indireto? É o complemento do verbo transitivo indireto. E qual a observação primordial aqui que nós precisamos no objeto indireto? Quem lembra um termo aí que a gente precisa? Preposição? Muito bem. E o que é o complemento nominal? É o termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, também com auxílio de uma preposição. Olha só, então, esses 2 termos aqui é que vai ser essencial o quê? A preposição. Vocês estão lembrados que a preposição é um termo que quando vocês aprenderam, eu vou escrever mais bonitinho aqui, tá? Tá muito feio. Que quando vocês aprenderam, a preposição, ela serve para unir palavras. E vocês vão depender delas para muitas coisas. Então, não podem esquecer as preposições, ok? Todos esses 2 termos, eles precisam da preposição. Então, vocês têm o a, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre, trás. E aí tem as contrações também. Então, vamos lá. Qual a diferença? Só para a gente recapitular. Quando eu tenho um objeto indireto e quando eu tenho um complemento nominal. Porque esses 2 termos têm por característica a preposição. Mas como que eu vou saber a diferença quando estiver na minha frase? Como eu vou saber o que é o objeto indireto e como que eu vou saber o que é complemento nominal?
Complemento nominal, nome. E verbo transitivo indireto já fala verbo. Objeto indireto está ligado ao verbo transitivo indireto. Como que eu vou ver? Simplesmente olhando a palavra que está antes da minha preposição. Então, olha aqui só. Se eu tenho uma oração que é objetivo indireto, se eu tenho um objeto indireto, o que que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o verbo transitivo indireto está junto da preposição. Então, eu tenho preposição e antes dessa minha preposição eu tenho o verbo transitivo indireto. Quando eu tenho aqui, preciso do dinheiro, precisar é um verbo. Olha aqui o termo preposicionado, do dinheiro, olha aqui a preposição. Então, essa preposição está ligada a um verbo. Então, esse termo é objeto indireto, porque o termo preposicionado está ligado a um verbo. Olhem aqui embaixo, o outro exemplo. Tenho medo de escuro. Olha o termo preposicionado, de escuro. Está relacionado a qual palavra? A medo. Medo de quê? De escuro. E medo é o quê? É um substantivo. Então, o complemento nominal é um termo preposicionado que vai completar o sentido do quê? De um substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? E o que é o objeto indireto? É um termo preposicionado que completa o sentido do verbo. Vou repetir. O objeto indireto é um termo preposicionado que completa o sentido do verbo. E o complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, para que você saiba se o seu termo é um objeto ou um complemento nominal, você tem que olhar a palavra anterior para saber que termo, qual palavra que esse termo está completando. Se ele completa o sentido de um verbo, ele é objeto indireto. Se ele completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, é porque ele é um complemento nominal. E aí aqui o exemplo está mostrando isso. Um está relacionado ao verbo precisar e o outro está relacionado ao substantivo mesmo. Vamos agora aos exemplos? Olha só, na outra aula nós vimos, vou pegar uma caneta aqui que essa está falhando. Na outra aula nós vimos que a gente separa antes da conjunção. Só que agora vão aparecer as preposições. Essas preposições, elas precisam chamar a atenção quando eu olho lá. Preposição, ela nunca passa desapercebida na oração. A preposição, ela sempre quer te dizer algo. A preposição, ela é importante. Então, agora eu separo antes da minha preposição, quando ela aparece junto com o que ou com o ser. Vamos separar primeiro essas orações substantivas? Olha só, eu tenho aqui avisei que, então meu avisei vai ser a minha oração principal. Eu tenho embaixo, os alunos querem que, os alunos querem é a minha oração principal. Embaixo, olha só, quem apareceu aqui, ó. Quem tem que chamar a atenção, ela não pode passar ali como se ninguém tivesse visto. Ela fala algo, a preposição, ela tem algo importante a te dizer, ó. Preposição e conjunção integrante. Então, eu separo antes da preposição. Gostaria é minha oração principal. Acredito no que, olha aqui a contração no, que é a preposição em, mas o está aqui, ó, é importante, eu separo antes. Olha a próxima, acredita que é minha oração principal. Tenho dúvidas de que ele volte. De é a preposição, isso é importante para mim. Eu vou ver que esse de está relacionado à conjunção e separo antes.
aqui estou certo de que aparece a preposição de novo, eu separo antes da preposição. Então, eu tenho a oração principal aqui e também a oração principal, estou certo. Então, eu separei já as orações principais. Todas as outras são o quê? Oração subordinada substantiva. E aí, agora, eu preciso classificar. Então, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. Até aí, ok. Agora, uma coisa primordial que vocês precisam lembrar que eu falei na aula passada. Para que eu classifique a minha oração subordinada, do que eu preciso? Eu preciso saber qual termo que está faltando na minha oração principal. Eu preciso analisar a minha oração principal e ver qual função sintática que falta na minha oração principal. Essa função sintática que está faltando na oração principal vai ser a função sintática da minha oração subordinada. Então, para quem eu vou olhar? Quem que eu analiso? A minha oração principal. E aí eu tenho que olhar o quê? O que falta na minha oração principal. Então, eu tenho aqui, avisei. Eu tenho sujeito, desinencial, eu avisei. E está faltando o quê? Avisei o quê? O objeto direto. Se nessa minha oração principal eu tenho sujeito que é desinencial, eu aqui, ó, sujeito desinencial, eu tenho um verbo transitivo direto, o que falta nessa minha oração principal? Eu tenho que olhar o que falta na minha OP, o que está faltando ali na OP? Não é o quê? O objeto direto. Então, essa minha oração subordinada substantiva, ela vai ser objetiva direta, porque é o termo que falta na minha oração principal, o objeto direto. Vamos olhar a segunda oração. Os alunos querem que as aulas voltem. Eu tenho aqui, ó, sujeito, os alunos e o verbo querer. Os alunos querem o quê? Esse verbo é o verbo transitivo direto. Aqui, aluno, sujeito. Então, o que falta na minha oração principal? Está faltando o objeto direto. Logo, que as aulas voltem, vai ser o quê? Objetiva direta. Por quê? É o que completa a minha oração principal. Próximo exemplo. Gostaria de que todos falassem baixo. Eu tenho lá, gostaria, tenho sujeito desinencial, igualzinho a primeira, sujeito desinencial, e tenho verbo transitivo indireto. Aqui eu tenho verbo transitivo indireto. Gostaria de quê? De que todos falassem baixo. O que falta nessa minha oração principal? Falta o objeto indireto. Então, a minha oração subordinada é objetiva indireta. O que eu falei para vocês que quando eu tenho um termo preposicionado, se for objeto indireto, o que eu tenho antes da preposição? Um verbo transitivo indireto. O que eu tenho antes dessa preposição? Um verbo transitivo indireto. Então, essa oração, ela é o objeto indireto. Olhem um outro exemplo. Acredito no que você contou. Eu acredito em que? Olha a minha pergunta, em, olha a preposição. Tem a contração aqui, em mais o. Acredito em que? No que você contou. O acredito é o que?
é o meu verbo transitivo indireto. Eu tenho aqui o sujeito desinencial na minha oração principal. E o que está faltando na minha oração principal? Falta na minha oração principal o objeto indireto. Então, essa oração aqui, ela é objetiva indireta. E aí eu tenho o que antes da preposição? Um verbo transitivo indireto. Tenho dúvidas de que ele volte. O que eu tenho nessa oração aqui? Eu tenho sujeito desinencial. Eu sei que o sujeito está aqui porque eu tenho ele presente na desinência verbal. Então, eu tenho meu verbo transitivo direto, tenho o quê? Dúvidas. Olha só, o objeto direto aparece nessa minha oração principal. Só que quem tem dúvida de alguma coisa, não é? Então, dúvida é um substantivo que precisa de complemento. E aí, o que eu tenho aqui nessa oração? De que ele volte. Olha só, preposição de, preposição junto com conjunção que. O que eu olho na frente dela, ó? Dúvidas. O que eu olho? É um substantivo. Olha aqui o que eu falei para vocês. Quando eu tenho um termo preposicionado e antes desse termo preposicionado eu tenho um substantivo, então eu tenho um complemento nominal. Então, essa minha oração aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos para o último exemplo, antes da gente pegar a apostila? Estou certo de que voltarei cedo. Eu tenho aqui a mesma coisa. Sujeito desinencial, eu. Estou é um verbo de ligação. Certo é o predicativo do sujeito. Certo é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui o quê? Uma preposição que está relacionado ao adjetivo certo. Então, eu tenho aqui a preposição que está ligado ao adjetivo certo. Logo, eu tenho que, um complemento nominal. Termo preposicionado, ligado, completando o sentido de um adjetivo, é o complemento nominal. Então, o que eu tenho aqui? Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Olhou a preposição? Tem que te chamar a atenção. Preposição junto com conjunção integrante é importante. Olhem a preposição. Quando vocês virem a preposição, o que vocês vão analisar? A palavra que vem antes. Se for um verbo, vocês têm uma oração objetiva indireta. Se for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, vocês têm uma oração completiva nominal. A preposição, ela te fala algo e é uma dica essencial, porque quando você olhar e você vir ali uma preposição, você não tem que pensar nas 6 classificações. Você precisa pensar em 2 classificações, se elas são completivas, nominais ou se são objetivas, indiretas. Então, viu a preposição? Precisa analisar somente esses 2 casos, ok? Vamos lá, peguem a apostila de vocês. A página é a página 566, 566. Vou beber uma água enquanto vocês pegam. A apostila. E aí vocês têm lá na página 566, no 3.1, o exemplo de oração subordinada objetiva direta. Vamos lá? Um estudo americano mostrou que existe relação entre o uso de redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas. Então, a gente vai separar onde aí? Antes do quê?
estudo americano mostrou. Essa é minha oração principal. Olha, um estudo americano mostrou. Eu tenho sujeito, um estudo, e mostrou é um verbo transitivo direto. O que está faltando na minha oração principal? Falta o objeto direto. Se falta o objeto direto na minha oração principal, a minha oração subordinada, ela é um objeto indireto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Olhem aí, que existe relação entre o uso das redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas é a sua oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Na 3.2, que é a oração subordinada, objetiva e indireta, vocês têm o exemplo. Alguns especialistas não gostam de que a internet, para muitas pessoas, se resuma no Facebook. Onde eu tenho que separar? Antes da conjunção. Só que antes da minha conjunção que aparece quem? Que é importante? A preposição. Então, aí eu separo no de que, eu faço uma barrinha, separando a minha oração principal da minha oração subordinada. Então, eu tenho aí, alguns especialistas não gostam. Essa é a minha oração principal. E aí eu faço a pergunta, gostam de quê? Eu tenho sujeito, alguns especialistas, e tenho verbo transitivo indireto, gostam. Está faltando aí o meu objeto indireto. E aquela dica que eu dei, que quando eu olho o termo preposicionado, eu me refiro a quem está antes dele. Eu olho quem está antes. Quem vem aí? É o verbo gostar. Se antes da minha preposição eu tenho o verbo, então essa oração é uma oração objetiva indireta. Então aí a oração de que a internet para muitas pessoas se resuma ao Facebook é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Lá do outro lado, na 3.3, vocês têm as orações completiva nominal. E aí, vocês vão ter, eles estão certos de que o excesso de redes sociais afeta o julgamento dos usuários. Eu separo antes da preposição. Eu tenho preposição e o que? De que. Então, isso é importante para mim. Quando eu separo antes da minha preposição, qual palavra que aparece antes? O adjetivo certos. Se aparece o adjetivo antes da minha preposição, é porque um termo preposicionado com o adjetivo antes, eu tenho um complemento nominal. Então, essa oração é um complemento nominal. Tem um outro exemplo para vocês. Aí, todos tinham certeza de que o uso abusivo das redes sociais não era sustentável. A gente tem o substantivo aí, ó. Todos tinham certeza. Certeza é o substantivo. Então, certeza de quê? De que o uso abusivo das redes sociais não era sustentável. Olha aí, eu tenho a preposição de junto com a conjunção e antes tem o substantivo certeza. Isso daí me diz o quê? Que eu tenho um complemento nominal. Então, quem que está faltando na minha oração principal? É o complemento nominal. Olha aí, todos é o sujeito. Tinham é o verbo. Certeza é o objeto. Só está faltando quem? O complemento nominal. Tem mais um exemplo. Os resultados serão publicados independentemente do que nos disserem. Aí a gente agora tem um exemplo com o advérbio. Do que eu tenho a preposição com a conjunção. E antes dessa preposição, eu tenho o advérbio independentemente. Então, um termo preposicionado com um advérbio antes, isso quer dizer que eu tenho um complemento nominal. E aí, nessa frase, vocês veem também na oração principal. Os resultados, que é o sujeito, serão publicados independentemente, que é o verbo e sua circunstância. Ok? Então, eu tenho aí
todos os termos completos na oração principal, mas falta um complemento nominal do advérbio, independentemente de que falta sentido. E aí é onde o complemento nominal entra, ok? Marquem essas frases, respondam, está toda a divisão dela já está na apostila, então está explicando cada termo, cada função, e é importante que nestas orações vocês não esqueçam as preposições. Elas vão ser essenciais, tá? E aí, às vezes, você vai falar assim, ai, Cláudia, eu não estou conseguindo achar aí a minha oração subordinada, não consigo classificar. Na verdade, é porque você não visualiza a sua preposição. E quando você consegue visualizar essa preposição, ela é muito importante para você. Então, preposição é importante e você analisar todos os termos da sua oração principal. Na oração substantiva, o que você tem que analisar? Qual a função sintática que falta na oração principal. Então, quando você separar antes da sua conjunção, ou antes da preposição com a conjunção, você tem que analisar ali a sua oração principal. O que falta na minha oração principal? Qual função sintática que falta nela? Essa função sintática que está faltando na sua oração principal vai ser a função sintática que está na sua oração subordinada. E aí a sua oração subordinada substantiva vai receber o nome dessa oração, desse termo que está faltando na oração principal. Ok? Estudem. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo Instagram, podem sinalizar, e eu também vou deixar a foto do quadro lá para que vocês possam copiar com calma. Ok? Bons estudos e até o próximo módulo.